Vamos buscar em Jesus a nossa assistência, já que sabemos que cada preto velho que aqui se manifesta, que cada caboclo, cavaleiro ou guia, médicos, qualquer componente na legião do grande Seta Branca se manifesta em nome de Jesus. Vamos então formar esta imagem em nosso íntimo, que Ele nos conceda a graça de termos toda a assistência, que não tenhamos interferências, que prevaleça a doutrina, e não importa o assunto a ser abordado, mas que prevaleça a doutrina em todos os seus aspectos, a busca do entendimento doutrinário, que não haja aqui dentro, nesse instante, a partir desse instante, um Michel, um Bálsamo, um Mário, um Antônio Carlos, um Ivanildo, um João, um José, um Cláudio, um Carlos, uma Maria, não importa, mas que exista o Mestre e a Anitta. O Mestre e a Anitta. O Mestre Sol, o Mestre Lua. Existe um desenvolvimento, e esse desenvolvimento existe em grupos, e a cada grupo compete uma linha de ação, uma maneira, um conjunto de orientações a serem proporcionadas. Graças a Deus, os mestres adjuntos Alufan e Adejan e adjunto Maraí estimularam também os jovens instrutores que participam do desenvolvimento dos jovens que estivessem aqui conosco. Temos vários jovens aqui. E também o sistema lá dos mestres devas tem uma maneira, uma divisão de tarefas, etc. Da mesma maneira como existe uma divisão de tarefas dentro do desenvolvimento operante no templo por parte dos senhores. Esse aspecto não me interessa. A maneira como os mestres devas façam ou deixem de fazer, ou a maneira como os senhores fazem ou deixem de fazer, também não me interessa. Isso é um problema dos senhores, juntos. Era ontem, né, com o mestre Caldeira, é atualmente com o mestre Mário Quioche. No amanhã será um outro alguém que, por bem, queira o trino determinar. E é claro que a única autoridade que pesa junto ao adjunto responsável é o trino presidente triada. Então não me compete e nem quero que me compete. Não deve me competir também. Mas o que é que os senhores fazem? Os senhores fazem doutrina. Então aí sim, aí me cabe estar aqui dentro daquilo com o qual convivo, que é a doutrina. Um acervo que para se ter uma ideia, meus irmãos e meus mestres, não compete à linha da profetisa. Essas cartas que os senhores já têm conhecimento, que já têm junto aos senhores, ou as informações escritas ou gravadas, deixadas, que compõem o acervo da Clarividente, ela é uma das mais altas expressões demonstrativas de uma mulher que foi ininterruptamente superando a si mesma, uma missionária que sua missão terminou, que a sua missão acabou, que a sua missão findou em termos da lógica de sua jornada missionária em 1974. A missão de tia Neiva, da clarividente Neiva, era até 1974. Com o templo, dentro da infraestrutura completa do sistema evangélico de atendimento,
Mas o primeiro passo iniciático a Dharma Shinto e a possibilidade dessa iniciação fazer com que chegassem, que se transmutasse para outros, era a missão da clarividência. Ela desencarnou em 85. Façam um cálculo, meus irmãos e meus mestres, do acréscimo desta missionária em termos de missão, o que foi conseguido. Tudo o que foi conquistado dentro desse sistema depois de 1974 foi por acréscimo. Tudo que tia Neiva fez depois de 1974 foi por acréscimo. Ela se superou tanto, ela se deu tanto, que resultou na obra que temos. Seu mestre, o Mahan, por ser uma das últimas expressões ainda encarnadas da linhagem realmente dos grandes iniciados do Tibete, ainda encarnado naquele tempo, e ter sido pai Seta Branca, num passado assim não tão remoto. Para quem é um pouco estudioso, um pouco curioso, já tenha lido sobre a manifestação do princípio esotérico e o seu começo na Inglaterra, pode estabelecer por aí a sua data. Foi quando o pai Seta Branca foi o Kutumi, guardião do acervo tibetano, e começou a influenciar o ciclo esotérico do pensamento. Mas esse assunto já morreu. Eu, inclusive, nem falei sobre isso aqui. Mas graças a esta condição na transcendência de um pai, desse nosso pai, o mestre que foi designado ou eleito, não sei qual a expressão mais correta para tratar uma coisa deste aspecto, deste nível, mas talvez eleito. Mestre Mahan foi o eleito à preparação da clarividente Neiva, e naturalmente para que este mestre, esse iniciado, a preparasse nos níveis em que preparou, ele também teria o mesmo gabarito, tinha o mesmo gabarito, tem o mesmo gabarito. Ele era também alguém que anterior a ela conquistou a condição e tinha em sua bagagem mediúnicos de que veio equipado nossa mãe. Guiaram do céu. Então, muito além, temos também este acervo escrito. Este acervo que já está na mão dos senhores. Uma sequência de cartas do período da UESB, a sequência de cartas abertas, de próprio punho, começaram a ser escritas, que vocês sabem, que vocês conhecem, a partir do dia 4 de agosto de 1977, as chamadas 14 abertas, que fechou seu ciclo no dia 25 de março de 1979, depois todo aquele processo de sequência de cartas da era de 80, até finalizar com a última sequência específica para os adjuntos. E fez mais algumas depois, partida evangélica iniciática, partida iniciática, mas somente mais, não chegou a 7 depois dessas. É este o acervo, um acervo composto de aproximadamente 100 e tantas cartas, e centenas de anotações que proporcionaram hoje a gente elaborar um livro do nível do livro de leis e chaves ritualística, que a despeito de falhas, de ter vários assuntos não completos, não informados, não ser tão informativo quanto o desejam os mais exigentes. Mas é graças a essas muitas orientações ainda gravadas e escritas que compõem então o seu acervo. E junto a este acervo, incluímos livros editados a partir de 1976 pelo nosso ex-mestre Mário, quando editou no limiar do terceiro milênio, uma sequência de 7 fascículos, 7 livros de pequenas histórias, o limiar do terceiro milênio sob os olhos da clarividência. Que na realidade
foram resultados de transcrição de originais e orientações desta clarividente para a estrutura literária daqueles livros que foram por ele editados. Como no meu caso, essas pequenas coisas que eu venho editando nesses últimos anos, eu não sou escritor, nunca fui, não tenho formação literária, né? E nem tenho chance para escritura, não tenho nem paciência para isso, nem quero ser, não tenho jeito de ser. Então o meu trabalho também é fundamentalmente de transcrição. Eu não sou escritor, eu sou transcritor. E na grande realidade, seu Mário também não foi escritor, pelo que me consta, ele foi transcritor. Né? Os originais ainda são sob minha guarda. Ainda fazem parte do acervo. E curiosamente esse acervo, toda vez que eu vou editar aqui, que eu trago... Porque eu nunca mais dei carta para ninguém. A última pessoa que eu dei assistência com cartas aqui foi o mestre Nestor, no curso de sétimos, na sua reciclagem, e quando me solicitava na condição de Trino Araquém. Mas é necessário que saibam, porque se nós tivéssemos tido cuidado em nosso tempo e tivéssemos tido a percepção necessária para a importância desse acervo, hoje ele não seria uma coisa onde todo mundo faz, todo mundo tem, e não há um critério. Está largado por aí. Tem gente que faz acervo de cartas, tem gente que faz, e está fácil. Então eu tomei uma postura, eu falei, meu Deus, uma coisa eu preciso fazer, eu não posso mais fazer, pelo menos eu não posso fazer. Então hoje eu estou cobrando em relação a isso, porque os senhores vão começar a receber hoje uma parte de um acervo inédito, ainda não divulgado. Divulgado por partes datilografadas em montagens que Tia nos recomendou e que vem incluído aspectos básicos no manual de instrução, no fechamento do manual de instrução, quando na primeira e na segunda edição, em acordo com o Nestor, falei, Nestor, eu achava bom incluir aqui as últimas páginas escritas pela clarividente no sentido de ser para a individualidade do instrutor, que um dia, quando chegar o momento certo, é claro que vai ser tratado. Porque a gente já sabe, pressente, que aqui não é como a gente quer. Realmente tem coisas que, vocês veem que a triada, o Nestor levou quantos anos para sentir a segurança de começar a avinhar a triada, e vejam que ainda não se avinhou. Para quem não sabe, Tia Neiva levou quantos anos, meu Deus, para avinhar o Torigami? Ou para avinhar a estrela de sublimação? Foi um drama! Que drama avinhar essa estrela de sublimação? Que eu afirmo para os senhores que ainda não é feito corretamente. Ainda não estamos correspondendo à contagem dela. E olhem que tentativa, que é a clarividente, num período com Alberto, Caldeira, Fogaça e vários outros. Vejam só que só numa das últimas, um dos últimos trabalhos o Nestor designou o Veronildo. O Veronildo não era simplesmente alguém, o adjunto Uruatã não é somente o adjunto Uruatã cuidando da estrela de sublimação quando ele cuidou. Ele é o primeiro mestre sol de sublimação. Tem um continente em força decrescente. Quer dizer, sempre houve cuidados excepcionais. O Trino Sumanã mesmo, às vezes ele pensa em facilitar um pouco mais ao ritual, a dinâmica do ritual, mas ele se prende também pela importância. Quer dizer, ele já pensou em abrir para uma série de valores, aí daqui um pouco se prende novamente, meu Deus, mas é a sublimação. Quer dizer, então a gente tem conflitos também. Às vezes a gente quer tomar atitudes, o Trino quer tomar atitudes, o adjunto quer tomar atitudes, mas tem coisas que, por exemplo, contagem de Sataí. A terceira edição do livro de leis já traz a contagem de Sataí. É uma das últimas armas deixadas pela tia. Ela deixaria uma outra, que era o trabalho de Agamar. Mas desencarnou sem escrever a sua lei. Mas então ficou como o último mecanismo realmente definido foi o trabalho de Sataí, a contagem de Sataí. Que é um trabalho para os horários neutros. E a gente ainda não sentiu, eu sempre falo, como é que é, Michel? Né? Primeiro era o Nestor, né? Eu falava, Nestor, como é que fica? Ele, você vai aventurar? Eu vou colocar no livro. Ixi, vou. Tá. Aí o Nestor já estava na nossa horta, né? Bom, você vai... Eu não vou mexer com isso agora. Bom, você que sabe, eu só estou colocando. Já consegui, tudo bem. Deixa ir se acostumando à ideia. Vejam a dificuldade de lidar com gente. E precisamos falar isso aqui. Vocês são a nossa elite. E precisam saber dessas coisas. E eu não estou aqui para fazer média política com vocês. Ou eu sento aqui, tenho liberdade de falar, ou então eu vou sair daqui e não falo mais. Correto? Nós vamos ter um relacionamento honesto, ou então eu não vou falar mais aqui. Tá certo? Eu não vou fazer média com vocês. Salve Deus.
E aí o Nestor, vejam só as preocupações dele, o tempo que ele levou com a triada. E agora o Michel. O Michel tem preocupações, ele nem tocou na contagem de Sataí, nem vai tocar, e nem eu sou besta de tocar ainda. Vamos ter que esperar um ambiente, deixa a gente firmar um processo de manipulação, começar o curso de sétimo, né, Michel? Avinhar, criar uma nova estrutura de vibração, que vocês podem observar que a gente vem numa dificuldade tremenda. Quem é aqui que não está sabendo quantas mortes houve aqui no Vale nesses últimos 10 dias? Mataram um ali, mataram o outro lá, matam um em cima. Quer dizer, tem o maior clima, correntes em desequilíbrio, 1000 distonias, 1000 desajustes, 1000 distonias. Quer dizer, e a gente tem que estar alerta. Nós precisamos formar pelo menos uma sequência doutrinária para ir mantendo o nosso íntimo alerta, sabendo que nós somos uma barreira doutrinária natural e que pela condição doutrinária tudo isso são valores também naturais, que nós não podemos deixar o padrão cair nesse nível, porque para esse nível já tem muito padrão. Não é assim? Para o padrão da descrença, para o padrão do desajuste, para o padrão da agressão, para o padrão da morte, está cheio no planeta. E aqui dentro está cheio. Quer dizer, nós temos cada vez menos, cada vez tem mais médiuns na mediunidade de Apará, cada vez mais tem médiuns na mediunidade de doutrina, mas cada vez menos parece que temos Apará e cada vez menos parece que temos doutrinadores. Mas cada vez mais temos pessoas na mediunidade de Apará e cada vez mais temos pessoas na mediunidade de doutrina. Mas como é que fica isso? Aonde estará sustentado? Aonde foi que Tia construiu esta obra, manteve esta obra e nos legou esta obra? E o que é que nos compete para preservar esta obra? É junto a quem? Será cada vez um número menor. Não devemos esperar quantidade. Quantidade sim, que irá precisar de nós. Quantidade sim, tendo a oportunidade de se beneficiar pela iniciação, pela elevação, nós não podemos negar. Cada vez mais pessoas tendo acesso ao curso de sétimo, ao curso de centúria, às aulas de iniciação, às aulas de elevação, a esse desenvolvimento que Deus me livre não pode parar. E não podemos selecionar, não podemos separar, não podemos dividir, temos que aceitar. Nós somos obrigados a aceitá-los. Por quê? Porque é Jesus. Não temos direito de escolher as pessoas pela cor, pela posição social, por dinheiro, por pobreza, não. O que traz é o quê? É uma dor? É um enfermo? E o que somos? Somos os enfermeiros desse hospital, desse pronto-socorro. Só podemos fazer o quê? Receber e dar o que tivermos de melhor. E em nada podemos exigir. Agora, cada vez menos também terão pessoas aqui dentro propensas a cumprir esses princípios. Então, cada vez mais teremos menos. Por quê? Porque cada vez mais terá mais gente. Então, aqueles poucos que realmente entenderem a mensagem de Seta Branca serão menos. E terão que ser mais sólidos, terão que ser realistas, terão que partir pelo princípio não da harmonia da ideia, o amor da ideia, a tolerância da ideia, a humildade da ideia, do eu acho, né, do sistema hipotético da hipótese, do eu acho, desconfio, almejo, espero, quem sabe, talvez, é bem provável, sim. Não. É alguém que mesmo que ainda repita intolerância, como todos nós aqui somos intolerantes, mas a gente está lutando, tem uma porção aqui que está lutando, que está fazendo das tripas o coração para conseguir, que está fazendo das tripas o coração, sofrendo com os impactos, com as repercussões negativas, passando vergonha muitas vezes, mas está insistindo em ficar. Ainda acredita, ainda insiste, ainda é convicto de que quando chega diante daquela pira e invoca, vem uma corrente mestra. Ele ainda é convicto que não importa o que esteja acontecendo aqui dentro, não importa as distonias, os desequilíbrios, as agressões, mas ele sabe que chegando naquela mesa com amor, com segurança, abrindo a chave, ele sabe que é uma assistência, que vem sofredores, que são certo, assistidos, doutrinados, emanados e encaminhados. Então é esses que nós temos que nos cuidar. Temos que cuidar de todos, mas a minha preocupação não são todos. E aí é problema de vocês. O meu problema no momento é com vocês. Lembro da tia. Salve Deus, Pai, me perdoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Já em 1982, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela falou, bálsamo, quando eu partir é que você vai perceber o que eu segui. Você vai começar a perceber os homens. Você vai perceber o que eu segui. Mestres, para muitos tem sido surpresa muita coisa que está acontecendo. Mas para eles nunca foi. Porque existe um livre optar, e o que é livre optar? É livre-arbítrio, é livre optar, é livre de seguir.
Então tudo está na mão de cada um de nós aqui. Mas e como é que você vai reagir no instante de suas tempestades, das minhas tempestades? Porque é muito fácil quando eu vou tentar receber aquele dinheiro e recebo aquele dinheiro e eu falar: oh, graças a Deus, meu pai está sabendo, que maravilha, puxa, recebi meus cobres. Mas e quando eu vou lá e não recebo? Eu reajo da mesma maneira? Oh, meu Deus, graças a Deus, tudo bem, não era para ser hoje, vai ser outro dia. Não, nós bem sabemos que não. Se vai tudo bem, ah, graças a Deus, que maravilha, como esse planeta é maravilhoso. Mas quando não acontece certo, a primeira coisa que a gente faz é amaldiçoar este Deus que numa condição oposta a gente bendizia. Com a mesma facilidade com que dizemos graças a Deus, nós amaldiçoamos. Então o que somos? Nós não somos nem bons e nem maus, nós somos meio termo, é pior ainda. Agora, tem esses que caminham, que estão já há alguns anos por aqui, tentando, insistindo, sabendo que é falho, que é fraco, que é um ser humano comum, que tem deslizes, que tem momentos tristes, momentos desagradáveis, mas que também tem momentos de realização, e tem a certeza dessa expressão doutrinária em seu futuro, ou no futuro progresso do seu espírito, e vai continuar insistindo. Agora, esse que está aqui, não sei quem, não sei qual, precisa estar convicto que essas agressões irão cada vez mais aumentar. Não esperem que diminuam. Isso é balela de poeta. Ah, vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso uma droga. Como é que se pode esperar que fique maravilhoso? Agora, aumentar os problemas do mundo está aumentando a cada dia. Como é que estão os Estados Unidos agora? Olha, imaginem aquele Congresso agora. Imaginem aquele Senado agora. Olhem as correntes que estão atuando. As guerras, a fome, a miséria, a insegurança está cada vez mais constante. Agora, isso não significa que o homem precise ficar pior com essas situações que estão ficando piores. Então, qual a razão de uma doutrina? Qual a razão do homem consciente? Qual é a importância do homem que tem uma doutrina? Uma doutrina que se manifesta, que se ativa em seu processo consciente, em seu coração, mas coração como centro de emoção. Não coração como sentimentalismo, pieguismos e frescura. Coração como centro de emoção. E mente como centro da razão. De alguém que busca tentando ser honesto. Honestidade de propósito. Pureza de motivos, sabendo que são esses aspectos que são fundamentais para ele realmente descortinar, como disse Seta Branca em 1978, descortinar tudo aquilo que traduz vidas em seus mistérios. De pureza de motivos. Então, dentro desse trato comum, nós temos 1000 tratos aqui, temos 1000 cursos, 1000 maneiras, 1000 reuniões. A oportunidade da iniciação que é para o indivíduo ser iniciado. Isso é inédito no planeta, em toda a sua história. É só fazer o desenvolvimento certinho e tudo mais, fazer as aulas, e ele é autorizado e ele tem acesso ao salão iniciático. Puxa, que moleza! Quer fazer a elevação de espadas? Graças a Deus, quer? Quer. Ninguém impõe, ninguém fala que tem que. Só se for doido, né? Ah, você tem que. Pode ser que tem que quem faça isso, mas aí é doido. Não entendeu ainda nada, né? Porque a doutrina como expressão original, ela nunca impõe, nunca interfere. É o respeito ao livre-arbítrio, ao livre optar, ao livre decidir. Mas então o indivíduo quer e ele faz. Ah, eu quero agora fazer o curso de centúria. Muito bem, você já fez a elevação? Já. Então, é só dar seu nome. Não exige SIC, CPF, carteira de identidade, carteira de taxa. Não. É o sistema realmente, na mais alta expressão, é Jesus. Livre-arbítrio. O respeito ao indivíduo exatamente como ele é. E a oportunidade ininterruptamente está aí. Depende dele, depende de cada um, mais ou menos. Usufruir mais, usufruir menos. Como também livre para perturbar, para 1000 coisas, mas livre. Agora, ininterruptamente fluindo um sistema de informação, uma série de instrutores que pelo comportamento natural, pela vivência da doutrina, refletem o que é a doutrina,
Quer dizer, a mesa, o que ela oferece, trono, cura, junção e indução, quer dizer, não falta recursos de manipulação para ele ir aliviando o peso de suas correntes, aliviar o peso de seus, né, o peso da atuação dos seus obsessores, dos seus cobradores. Quer dizer, tudo lhe é oferecido na jornada. Depende único e exclusivamente dele usufruir mais ou menos. Agora, quando se trata do que tratamos aqui, já é diferente. Já não falamos destes que falamos. Estamos falando aqui com o quê? Mestrados. São homens cursados, responsáveis pelo mais fino trabalho desta corrente, que é o desenvolvimento mediúnico dos novos. O ponto de partida. E deve-se crer que este instrutor, este mestre que está hoje desenvolvendo estes novos, deve-se ter neles a esperança de quem? De que neste meio terá aqueles alguns que serão a base de sustentação dessa doutrina, não importa o turbilhão que vá se transformando ou tenha se transformado, este vale o Brasil e o mundo. Este vale o Brasil e o mundo. Saudoso. Este vale o Brasil e o mundo. A doutrina é para todos, de poucos. Se realmente fosse fácil entender esses valores, nós não precisaríamos existir. A primeira manifestação do Espírito da Verdade na África teria resolvido todos os problemas daquela civilização. Ressurgir na Índia, este mesmo princípio da verdade teria salvado a Índia. O Egito e seus oráculos, mas vejam que não é fácil. Quantos povoaram no rastro dos séculos? Quantos iluminados este plano viu? Quantos iluminados vieram a este plano trazendo a mensagem, esta mensagem do amor, da autovalorização, do respeito ao semelhante? Quantos séculos se passaram? Quantos mil anos se passaram? E agora aqui estamos no limiar do terceiro milênio, e é possível esperar que todos entendam? É possível esperar que todos aqui vibram na mesma sintonia, no mesmo padrão? Não, meus mestres, não é possível pensar assim. Era possível pensar que seria fácil? Olhem a história de Tia, uma missionária que viveu sua vida missionária atraindo novos recursos vitais, presa a uma cadeira, a um tubo de oxigênio. Olha o preço para a obra. Olha o preço para deixar a obra. E graças a Deus, quantas vezes ela repetia: meus filhos, me dá uma alegria tão grande saber que vocês não precisarão passar por isso para segurar. Mas a gente já começa a perceber que, graças a Deus, realmente talvez não precisemos chegar no estado que ela chegou, passar o que ela passou, mas pelo menos em níveis de entendimento, de tolerância, de compreensão. Aquele que não tiver, de fato, dentro de si mesmo, ele também não vai suportar ficar aqui. Porque o próprio vale já é um desafio há muito tempo, a sua tolerância, a sua compreensão e o seu amor. E médiuns convivendo com gente aqui, com a gente, ininterruptamente desafiando esses princípios da humildade, da tolerância e do amor, não faltam. Quantas decisões, quantas situações, quantas circunstâncias depois que Tia Neiva partiu nós temos passado. E nenhum que não tenha se agarrado ao mínimo já conseguido desenvolver de humildade, de tratamento, de tolerância, de compreensão, rangendo os dentes, não teria conseguido ficar. O visionário e poeta, sonhador, sublimado, fanático, não tem jeito de ficar aqui não.
Fica assim, perturbando, enchendo o saco direto. Mas contribuir com o sistema, não. Pode atrapalhar o sistema, sim. Né? Passa a ser mais uma daquelas muitas peças que vivem para atrapalhar, não para somar. Agora ficar, permanecer, auxiliar a garantir o processo de ação desse sistema, consciente de que a manifestação dessa corrente mestra, a base de sua ação é uma corrente mediúnica de pessoas que, indiferente até à expressão hierárquica, sua atuação é pelo amor, pela segurança de alguém que ama. Então não tem história. Salve Deus. Como é que fica? Pô, esse vale tá uma droga. Tá mesmo. E daí? Tá uma droga mesmo. Mas e agora? E agora? E agora? Eu compro um revólver? Na hora da mesa eu não falo isso. É louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. De nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca e de Mãe Yara. O vale tá uma droga. Mas e agora? Eu pego um revólver? E aí eu ponho esta calça marrom que simboliza Francisco de Assis, numa homenagem a este grandioso espírito, nosso Pai, numa de suas passagens ontem. Esta camisa preta que simboliza a força oculta do pensamento. Este escudo que traz o símbolo do cristianismo nas minhas costas. Que traz a estrela de Davi em meu peito, simbolizando a evolução e a involução do espírito. Que traz o símbolo da divisão. Divisão como discernimento. E agora eu compro uma peixeira, uma faca, um machado e vou sair dando foiçada nos outros, dando tiro nos outros? Mas o vale tá uma droga. E agora? Ah, eu vou embora desse vale, dessa doutrina, porque isso aqui não presta mais, isso aqui não tem mais força, não tem mais... É possível pensar que não tem? Então o que é que nós estamos precisando? Agora não tem mais saída. É realmente a partida evangélica. Mas não é a partida evangélica na carta. Não é a partida evangélica na palavra. É a partida evangélica, custe o que custar, não há saída. Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Ou senão não vamos conseguir atravessar a espessa neblina que cada vez mais fica densa e as muitas tempestades. E ficar cada vez mais difícil o vale, o Brasil e o mundo não significa que a minha vida precisará ficar do mesmo jeito. Por isso eu disponho de valores, de recursos, para quê? Para dentro do meu livre-arbítrio, desde que eu consiga estar firme em mim, nos valores que concebo, utilizando os meus recursos de manipulação, que eu continue a caminhar a minha vida, conquistando aquilo que me compete, emitindo em favor daqueles que Deus me confiou e auxiliando ainda os mentores a manipular tantas sombras que pesam ainda sobre este planeta. Tudo ainda continua nas nossas mãos. Este aqui ainda é o domínio do Mestre Sol e Mestre Lua, do Doutrinador e do Aparado. Esse aqui ainda é o nosso terreiro. A estrela sublimação, Turigano, custe o que custar. Agora não é com revólver. Terá que ser custe o que custar pelo entendimento, pela tolerância. Mas, sobretudo, tolerância com aquele que também está de camisa preta. Olha, aí eu sei que é mais difícil. Porque pode observar que o maior desafio nosso aqui, no equilíbrio nosso, dentro dos trabalhos, está onde? Não está no paciente, não está no visitante. Tá? Não, pode observar que quem está mais nos desafiando aqui dentro, desafiando o nosso equilíbrio, desafiando a nossa condição, usa calça marrom, camisa preta,
radar de centúria, salve Deus. Pois é. Mas não me interessa mais dar cartas. Há muitos anos não dou, não vou continuar dando e nem... Pelo menos lá daquele cantinho não sai, enquanto eu estiver lá, né? Sei que já tem alguns... Já se ventila por aí algumas coisas, mas não me interessa. Enquanto eu estiver, será preservado essa turma. Não é mais assim, não. Tem que ser pela conquista. Vai ter que me conquistar. Vai ter que me ganhar. Eu tenho que ver que realmente tem interesse. Ou senão terá que ser numa reunião como essa, onde hoje os senhores vão começar a receber. É de uma sequência de 25 páginas. Agora eu gostaria de avisar aqueles que têm possibilidades, que têm facilidade de fazer cópias, que não façam. Isso aqui é restrito para o instituto. São páginas inéditas. Vocês verão aqui que partes foi quando o tio nos orientou para aquela fase final do manual de instrução, mas aqui ela está completa. Salve Deus, prestem atenção. Serão 25 páginas. Hoje começam as 5 primeiras. Meu filho Jaguar, salve Deus. Por quê, mestres? Porque a gente tem que valorizar o que é nosso. Vamos começar a ter um pouco mais de... Sabe? Não, comigo não vai ser assim, não. Vai ter que lutar, vai ter que conquistar mesmo. Eu, inclusive, andei ensaiando, né? Fazer umas cópias de fita e tal, e tal, e tal. Depois eu fui pensar e falei, quer saber de uma coisa? Para alimentar a vaidade, orgulho. Sabe? Porque quando a pessoa é mal intencionada, ele pega a doutrina e faz dela uma espada. Ele pega a doutrina e faz dela uma faca. Quando é mal intencionado, ele pega Jesus, faz de Jesus ponto de ganhar dinheiro. Ponto de falcatrua. Não é assim? Quando não se entende o que é esta expressão, agora em cima daquilo que por enquanto ainda está comigo, é como eu já falei uma vez, ainda sou o guardião. Era, agora eu sou cão de guarda. Vamos valorizar, mestres. Valorizar. Valorizar. Custe o que custar, nós temos que valorizar nossas coisas. Um dos maiores desafios nossos aqui, a gente, sei lá, vai passando o tempo e a gente fica muito técnico, fica muito assim vicioso. Nós temos que aprender e ensinar a quem chega a quando olhar uma ninfa não enxergar a mulher. Nós temos, quando ninfas, aprender a olhar o mestre e não ver o homem. A ninfa, com sua indumentária, nem seu marido tem direito de vê-la como mulher. Enquanto com a indumentária no ritual, ali está uma ninfa. E a ninfa não tem direitos de olhar o mestre como homem. Ali não tem um homem, ali tem um mestre. Nós precisamos, porque a luta do mestrado é a autossuperação de nós mesmos. Iniciado é alguém que está desperto, é alguém que foi despertado, é alguém que foi colocado diante das possibilidades de superar, é alguém que se dispôs a se superar a si mesmo. E aonde estão os maiores desafios da autossuperação? É a cura do centro nervoso físico, meus mestres, afetivo, moral, sentimental. Nós estamos falando de mestres para mestres. Observem que na iniciação da Hermostinto, aqueles aspectos, né, que eu tratei muito rápido aqui, tratamos muito rápido, ou sei lá, veio repentinamente assim, né, aquela pincelada, quando eu falei, cada mantra, cada passo é um mantra, meus mestres. Mas ninguém sabe se aquele alguém que está passando está recebendo. Mas nunca deixa de receber, mas nem sempre recebe. Em cada passo tem um instante da revisão das qualidades mentais. Entendeu, Zé Carlos? Naquele instante que ele chega diante da pira, aí vocês, que são os chefes do nosso ritual lá, os nossos mestres, vocês entregam uma espada, não é? E ele coloca no peito e tem as palavras. Naquele instante, ele é integrado à justiça universal. Após essa integração à justiça, ele inicia um novo percurso e ele vai no sal e no perfume. Já é um outro mantra naquele instante. Aquele é um instante da limpeza do corpo. Então, em cada aspecto,
Naquele instante que se joga o escudo, ainda não tem nem um sim nem um não. E salve Deus, nós vamos falar sobre isso, eu acho que sim. Né? A proposta do mestre Sumanã e do mestre Aluchan é a gente ter 7 encontros. Eu acho que a gente vai poder tratar disso aí. Vocês, a gente vê, a gente revê, né? A gente vê não, vocês verem não, nós vemos, nós revemos, porque nós temos que ininterruptamente estar revendo nossas coisas. Não há condição aqui de ser esperto, de ser sabido, de ser sábio, então muito menos. Sábios sim, são quem nos rege. E aqui não é lugar de esperto. E quando se tenta ser esperto, não demora muito o seu tempo e ele é envolvido pelas próprias teias de sua esperteza e se torna somente mais um desequilibrado no mundo. Né? Cantando em direção a lugar nenhum em meio àqueles que caminham. Mas valorizar, mestres, valorizar nossas coisas. É caro demais isso aqui. É tão caro, que é impossível determinar alguém aqui para cuidar. Eu fico espantado, inclusive muitos veteranos nossos têm tomado decisões ultimamente aqui no Vale. E eu fico me perguntando se tem noção de como é que as coisas aqui acontecem. Sabe como é que acontecem as coisas aqui? Como é que aconteceram sempre as coisas aqui? As pessoas surgem. As pessoas acontecem. Tudo bem, a gente precisa organizar realmente, mas a gente precisa conhecer esse aspecto. Esse Éfrem, por exemplo, esse Éfrem me conquistou o respeito. Ele teve um período aqui que você chegava lá na sublimação, lá na unificação, nos quadrantes, um portão caído. Você falou, oh, meu Deus, a gente podia arrumar isso aqui. Aí 2, 3 dias depois você voltava, chegava lá, tá arrumadinho. Quem foi? Ninguém viu, tal. Daqui um pouco depois você descobriu que era o Éfrem. Aí não sei o que cai ali e tudo mais, daqui um pouco quem foi o Éfrem? Sempre foi um guerreiro assim, das coisinhas. Agora não, ele já está muito esfolado, mas sempre foi um homem que... E assim tem muitos. Tem muitos. É um Aloísio da vida. Não é empregado de ninguém, não tem nada a ver com isso. Tem igual nós aqui. Daqui a um pouco você vem fazendo e junta mais alguns. É um Edmundo, é um Tichico da vida, é um Zé Reis e alguns outros de vocês aqui. E como é que acontece? Como é que foi feito? E como é que está sendo feito? É assim. É conquista, é coração, é mente, é amor. Precisamos organizar realmente. Mas nós temos que respeitar essas coisas. Tem esse sal, todo mundo chega. Tem sal, não tem? Tem perfume? Tem perfume. Quem é? 90% não sabe quem é, né? Não é adjunto, não é arcano. Acho que ele não é nem Rama 2000, né? O dia que ele chegou na tia, eu me lembro muito bem. O Guto tá aí, ô Guto, né? Ele chega na tia, não, filho, isso não é nada não. Não é nada não. É só você ficar na sintonia de mim, você tem tudo. Até hoje, você chega, tem o sal, você chega, tem o perfume, né? É a assistência do vinho, né, Michel? Está presente, não é empregado, não é funcionário. É o quê? É amor, mestres. Essa é a doutrina. Ela construiu sabendo localizar as pessoas e heranças, sabendo aproveitar, extrair de você o seu amor. Eu, por exemplo, meu primeiro trabalho aqui foi pintor. Pintor. De tudo que eu faço aqui, eu nunca fiz na minha vida. Nunca fui datilógrafo, eu fui músico. Tocador de viola. Sou datilógrafo, sou fazedor de livros, sou... Fazedor de livros, né? Me chamar de escritor é uma agressão. Mas então, tudo bem, que a gente organize, que a gente faça as nossas coisas, mas vamos respeitar essas coisinhas, vamos saber como é que é feito. Isso aqui não é independente não, nunca foi. E o dia que for, pode saber que foi destruído. Um dia eu vou lhes contar qual é a jogada do pai. Meu pai, me perdoe pela deselegância da expressão, mas eu ainda vou contar isso aqui. O que é que está investido aqui? O que está investido aqui são 320 séculos de experiência. São 32 mil anos de investimento aqui nessa tremenda desorganização organizada. Quem é aqui que tem peito para dizer que manda aqui? Tem jeito? Chega diante daquela mesa e fala que você manda ali e começa a abrir a chave de admissão. Você tem peito para dizer que manda? Quem é que traz a força? É você? Quem é que traz os espíritos? Quem é que leva os espíritos? Quem dá assistência a todo o sistema espiritual que você não vê operante, mas que está operante? Somos nós. Quem é que tem o poder? Eu sou o poder, eu tenho o poder. Ou quem é que tem o poder? Não é quem me rege? E para que eu me torne receptivo a este poder, do que é que eu dependo? Não é pela mediunidade, não é pelo amor, não é pelo equilíbrio?
salve Deus, estamos misturando tanto as bolas. Mas, então isso aqui faz parte de algumas das páginas que eu espero que os senhores não coloquem na mão de qualquer um. Custou muito caro para quem trouxe. Tem custado muito caro preservar. E os senhores vão receber não é somente elas. Na proporção que a gente for, tem algumas coisinhas que eu pretendo passar. Porque eu não tenho outro lugar para passar. Tem que ser com vocês. No curso de sétimo não tem jeito. Se o Trino Sumanã confirmar que eu venha a dar o curso, como já confirmou, né, mestre? Né, o curso de sétimo. Então existe uma contagem, nós não vamos sair de nada da contagem. O curso a iniciação que os senhores fazem são 3 cartas. A elevação de espadas tem uma contagem de cartas, 6 cartas. A centúria são 7 cartas. E o curso que o mestre Nestor deu será rigorosamente igual em termos da contagem de todos os valores. São 14 cartas. Salvo quando não desenvolve-se o assunto, né? Situações surgem que é necessário ampliar. Então normalmente entra-se mais 2 ou 3 cartas. Mas fora disso tem muita coisa para se falar, para se tratar, para se mostrar, para se expor, que são fundamentais. E não são para o trato de qualquer um, não. É trato para quem está esfolando a poupança por aqui já há algum tempo. Que já tem mais condições de dar valor, de pressentir, de sentir, de respeitar. De respeitar não por medo, mas de respeitar por conhecer, por saber. Imaginem só na linha do desenvolvimento que nós temos que tratar. Volto a repetir, não o desenvolvimento ativo dos setores, a maneira, porque compete ao Trino e ao adjunto Aluxan, mas no que compete ao aspecto doutrinário geral que os senhores estão convivendo e irão conviver cada vez mais na intimidade dos seus relacionamentos com os novos e que precisarão estar com eles na ponta da língua como afirma nossa clarividente por escrito. Só uma amostra para os senhores aqui, salve Deus. Meu filho Jaguar foi escrito no dia 7 de setembro de 1977. Está no original. Antônio Carlos está cuidando de mim aqui. Devo acreditar que ele está mal intencionado. Salve Deus, doutor. Quando uma pessoa está em perfeita realização espiritual, ela não anseia nem lamenta por nada. Ela está falando em verdadeira realização. Nem anseia, nem lamenta por nada. De outra maneira, ninguém pode permanecer imperturbável. Claro, se você não é uma pessoa realizada, a todos os instantes você está sujeito a se desequilibrar pelas intempéries da vida, pelas intempéries dos valores, das circunstâncias. É preciso que a lei física ou o plexo físico esteja em perfeita sintonia com a mente no plexo ou microplexo, isto é, em perfeito equilíbrio. Equilíbrio não é uma palavra simplesmente, e sim um sentimento de realização. Do seu jeito bem brejeiro, semi-analfabeta que era, não tinha realmente jeito para certas colocações, então ela já pula direto, né? Como um falso homem, e eu gosto de preservar ela assim, ignorante do jeito que era, analfabeta do jeito que era, e não esperem de mim nunca. Eu vivo sendo acusado pelos intelectuais do sistema, porque eu deixo os erros, eu sou assim, preservo muito. Enquanto eu tiver, vai ser assim. Vai ser ela brejeira, se possível até calçada de botina. Como o falso homem que, atônito, olhava diante de uma deformação de uma imagem sensorial representativa. Falso equilíbrio. Podem surgir na consciência de modo espontâneo ou provocado. Lembram-se, no nosso primeiro encontro, quando falamos que dentre muitos aspectos já tratados pela clarividente, que nós precisaríamos tratar principalmente a nível de instrutores, citando como exemplo simplesmente esquizofrenia ativa, esquizofrenia passiva, esquizofrenia hereditária, esquizofrenia de Horus e etc, etc, etc. Então lembremos aqui agora, lembremos aqui agora uma citação de Mestre Mahan, numa carta de outubro de 1962, quando ele fala: nas alterações, separamos de maneira rigorosa os transtornos da percepção
alterações observadas no terreno das representações e inclusive as alucinações, porque nestas representações ou alucinações, as alterações se manifestam sutis, tornando-se perigosas. Volto novamente àquele aspecto da carta, guardem isso na mente. Mestres, estamos vivendo um momento. Até a década de 70, princípio de 70, os hospitais psiquiátricos estavam abarrotados de pessoas esquizofrênicas, sendo que prevalecia no quadro não eram quadros naturais, eram pessoas motivadas pelo uso constante do álcool ou pelas drogas. Mas nessas duas últimas décadas, os senhores não imaginam o volume de pacientes em quadro natural sem ter relação com bebida ou droga, já vivendo um quadro de esquizofrenia que bem sabemos na linguagem de nossa doutrina é mediunidade incubada. E a série de problemática que já precisamos estudar aqui com honestidade, que motivou muitos problemas aqui dentro, até o afastamento de um trino, com a ideia de grandes iniciados, e uma tremenda onda no mestrado aqui de grandes iniciados. Esta onda, que inclusive os senhores não sabiam, muito antes de atingir o seu Mário, fechou 2 templos externos, que foi o templo de Montes Claros. Esse templo que o adjunto da ação está cuidando hoje, já é a segunda tentativa de emergir algo que foi destruído já no passado. E fechou também um templo em Belo Horizonte. Não esse do adjunto Moacir, o nosso mestre querido aí, esse guerreiro. O Moacir não, também não é o do Moacir, mas um outro templo lá em Belo Horizonte. E um adjunto que era arcano, que era um advogado por nome Ito de Pirapora. Adjunto a Jurã. Então esta onda, essa manifestação, essa corrente, esses valores, muito mais do que se imagina, em meio principalmente a pretensos sabe-tudos, essa coisa já atua há muito tempo, já entrou nas nossas entranhas há muito tempo, já fechou 2 templos, já derrubou 2 arcanos, sendo um trino presidente e um adjunto. Essa onda vive ininterruptamente nos perturbando aqui, sutilmente, e precisamos estar atentos. Precisamos sair da linha da piedade. Quer dizer, nós temos esses aspectos, quer dizer, é duro a gente acertar nossas coisas às vezes. A gente acerta de um jeito, faz do outro desajeitado, mas depois tem que... Quer dizer, é uma luta, e nós temos que entender, nós temos que compreender. Não é lutando contra, mas é a favor. O que é a favor? É submetendo como vaca de presépio e aceitando? Não, mas é vibrando na sintonia honesta, com amor, com carinho, buscando realmente que as coisas se processem, se operem com honestidade, que cheguem no seu momento certo. Porque trabalhando contra, tem muitos espíritos e muitas legiões. Trabalhando contra, tem muita gente trabalhando contra. Tem muita gente que mora aqui que trabalha contra. Tem muita gente em tudo quanto é lugar trabalhando contra. Agora, nós precisamos de gente, isso nós sabemos. E cada vez mais terá gente contra. E quanto mais crescer a nossa capacidade, mais terá gente contra. Por quê? Onde tem no planeta um sistema mais preciso, mais perfeito do que esse aqui? Então é claro que tem que ser combatido. Jesus escapou? Quem escapou? Até Pedro, seu discípulo, foi crucificado de cabeça para baixo. Olha o apóstolo Paulo. Aí quando falamos em Paulo de Tarso, falamos em quem? Falamos em Araquém, meus mestres. Olha o preço que outros iluminados e outros iniciados pagaram no passado para sustentar o quê? Esta mesma mensagem, sintetizada em humildade de tratamento, tolerância de compreensão e amor incondicional. Qual foi a mensagem de Jesus? Qual foi a mensagem de Francisco? Não foi um preço? E nessa altura do campeonato agora, nós vamos começar a ser um monte de jaguar bem bonzinho. Facilitar a vidinha de quem nos procura. Cuidado com as grandes filas que avançam dizendo estar em busca de Deus. Pois o homem, em sua maioria, busca somente a sua segurança individual. Quem foi que disse isso? Isso, o chefe. Se vos pedirem, dai-lhes ouro e dai-lhes prata, mas de vós nenhum fio de cabelo de vossa cabeça, querendo com estas palavras dizer, comunicar sem participar.
Isso exatamente não é uma participação? Comunicar sem participar. Até que ponto estamos participando diretamente do karma da pessoa, do indivíduo? Nós estamos correndo riscos direto aqui por infantilidade. Tu já imaginou? Aí é 9h30 no templo. Já está aberto os tronos. Chega 2, 3 obsediados ou um obsediado aqui. Não atende ninguém, não. Na hora de posso levar um negócio. Agora a iniciação é muito mais importante. Será que essa corte não está jogando as suas possibilidades neste instante? Não atende mais ninguém aqui, não. Como é que é essa coisa? Será que aquele instante, aquele paciente, aquela atitude, a minha atitude naquele momento, naquele jeito, eu não joguei tudo o que eu fiz durante o dia e não posso ter me comprometido, talvez por uma encarnação? Quem pode avaliar? À luz da razão. E a razão não se afasta de Deus. À luz da razão. Quadros e mais quadros. Ah, mas meus mestres, quando falamos aqui que o Mestre Marran, essa carta de Mestre Marran contida na autobiografia, foi escrita em outubro de 1962 e já em 62, Mestre Marran, junto à clarividente, já começou a preparar para essas deformações da mente. Destas pessoas que dizem que vê, que muitas vezes uma pessoa realmente escuta vozes, muitas vezes uma pessoa realmente tem visões, e não é mediunidade de evidência, nem de audiência. Ela pode estar magiando um quadro de esquizofrenia passiva, por ausência de manipulação natural de energia do seu magnético, que já está encharcando o seu fígado, o seu baço, e ela simplesmente entrando no quadro, que inclusive pode levar à loucura, se não for tratada a tempo. Meus mestres, então nós precisamos aqui, instrutores, tratar de assuntos de nível. E nós vamos tratar, salvo se Deus não permitir. Nós precisamos estar atentos. Então o médium com sensibilidade, por exemplo, de um apará, dependendo do quadro kármico que esteja, a atuação, as correntes, as projeções, um doutrinador, não importa quem seja, é impossível você olhar para a pessoa e ter um diagnóstico. Quem é capaz de ter um diagnóstico preciso, sem ser clarividente? Então como é que a gente se dá o direito de tomar decisões tão rápidas? Eu nunca vi tantas decisões sendo tomadas aqui dentro de maneira tão fácil. Se até ela, que tinha os olhos entregues a Jesus, que tinha a faculdade de ver e ouvir, até ela parava, era prudente, dava um tempo. Quantas vezes estava o problema disso dela e ela não comentava, nem falava? E os senhores sabem muito bem que isso aqui virou modismo, que todo mundo tem uma explicação. Não, eu acho que... Aí o outro chega, não, eu não acho que é, eu desconfio o quê? Aí eu falo, bom, eu não acho nem desconfio, mas eu almejo. Puxa vida, isso é nosso? A esperança da transição milenar? Mestre Sol e Mestre Lua, doutrinador e apará? Quer dizer, nós precisamos de um grupo aqui começar já a vibrar num outro nível. Nível de prudência. Já começar a falar pelo silêncio. A exteriorizar, a emitir a sua expressão pelo comportamento. Como o falso homem que atônito olhava diante de uma deformação de uma imagem sensorial representativa.